Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Vamos que vamos, Itapetininga, com mais um programa Telescópio que você assiste aqui na TV Itapê, a TV que mostra a nossa gente, e você já sabe, está assistindo o Telescópio, que você o assiste através do canal 8 da NET, geralmente ao vivo, hoje não, mas ou então em nossas diversas reprises, e também geralmente ao vivo, hoje não, no facebook.com/TV Itapê e no youtube.com/TV Itapê número 2. Falando que hoje não, porque a gente está gravando... a gente gravou esse, né? Porque daqui a pouco vai ter a sessão da Câmara, então, se você está assistindo no horário do 12h30. O nosso, sempre, mês das mulheres, e o nosso assunto também, claro, tem que ser importante, mas como existem diversas mulheres, a gente já abordou isso em outras entrevistas, né? Um dos aspectos que a gente quer saber aqui é sobre a mulher negra na sociedade, né, brasileira e no feminismo do século XXI. E eu tenho a honra de receber aqui a Helenice Souza Leal. Nobre. Eu sabia que era uma virtude. É a nobreza, é a né? Nobreza. Mais do que a lealdade. Legal. E antes não era Helenice Souza, né? Helenice Souza. É que eu me casei agora, dia 26 de janeiro. Eu tenho uma companheira há 22 anos, Suzy Nobre, e a gente, então... enlaçou o nosso compromisso, né? Até por medo de que tirasse esse nosso direito, porque você sabe que é um direito adquirido, mas que ele pode vir por água abaixo. E pensando nisso, a gente oficializou e eu passei agora a ser uma negra nobre. Que legal, eu achei bacana, uma pena que ela tá tímida, que a Suzy, né, tá tímida, ela tá aqui nos bastidores assistindo. Queria que vocês estivessem juntas aqui, mas tudo bem, assim, então a gente vai tratar principalmente da mulher negra. E é legal isso, assim, porque você milita, na verdade, em dois pontos, né? O da mulher negra e o da mulher homossexual, né? Que, não sei, homossexual, bissexual, né? Depende no momento você transita pela uma afetividade, né? E assim, né, digo mais, e milito pelas mulheres também, né? Então, sim, claro. Eu tenho esse estereótipo, porque aí você acaba, se você pensa na sociedade brasileira negra, sim, né, gay, homossexual, sim, e aí eu brinco professora de arte, quer dizer, eu sou estereótipo daquilo que a sociedade não quer, sim, sim. daquilo que a sociedade condena. Então, eu acho que eu tenho um papel assim importante até dentro das escolas, né? Porque os alunos, eles têm muito essa relação de que o professor parece que não tem uma vida, né? Não tem uma vida por trás deles. E eu não escondo a minha sexualidade, eu não escondo as minhas raízes, de onde eu saí, como é que eu cheguei aqui, né? De uma menina que morava que nasceu numa casa de pau a pique, com pais analfabetos, nordestinos, né? E que hoje faz doutorado, com muita resistência mesmo, né? Então, se você pega a história da mulher negra, desde a escravidão, não tem outra palavra a não ser resistência. É por isso que a gente sobrevive, na verdade, e que a gente sobreviveu, né? Porque se você pensa no embranqueamento, né, que queriam na nossa sociedade, então os primeiros alvos ali eram quem? Eram as negras, né? Que já traziam nos seus ventres os mestiços. Sim. Frutos de estupros em grandes partes, né? Sim. E isso ninguém fala, quer dizer, a partir do momento em que ela chegava da África, então a gente começa a falar de uma estereotipia, né? Daquele corpo desejado, daquele corpo atentado, porque na maioria das vezes elas não eram violentadas só pelos os donos, né? Pelos seus donos, mas pelos próprios maridos também. Sim. Então, a gente perpassa a história
E aí você percebe, a partir do momento em que elas saem das mãos dos senhores, elas estão nas mãos dos maridos, que às vezes, sob condições escravagistas, também faziam com que elas se prostituíssem, que elas trabalhassem, né? Então é uma história, uma trajetória de muita luta, de muito embate, né? E que a história pouco mostra. Eu pergunto aos meus alunos, quem é Dandara? Você sabe quem é Dandara? Você sabe quem é Aqualtune? Você sabe quem é Anastácia? Né? E não é à toa que a Mangueira levou esse ano, que é exatamente isso que a Mangueira veio abordando, né? As mulheres, as malês e a Marielle Franco, que eu acho que, eu falo para minha companheira que eu sou muito ela, né? Militante, negra, gay, né? E uma pessoa exposta. E a partir do momento que você está exposto, você também está exposto de ambos os lados, né? Para aqueles que vão ter um olhar beneficente, vão te ver como um ativista, e aqueles que acham que você atrapalha o andamento da sociedade pelo simples fato de você lutar pelas minorias. E passa a te ver como alvo, né? Exatamente. Mais do que, além de um obstáculo, um alvo a ser eliminado. Exatamente. Então isso é muito complicado, e você pensar numa sociedade com uma maioria negra, né? E aí até 2013, os dados, eles traziam 53,8% de aumento no feminicídio das mulheres negras. E uma diminuição de 9,8% para 8,4% das brancas. Né? Então, isso é uma questão social. Né? É uma questão social histórica que vem dessa repressão desde a escravidão. Né? Porque, além disso, além do feminicídio e das agressões, a questão das mães, das mulheres negras que perdem os seus filhos cotidianamente. Se morre um jovem no Brasil negro em um minuto, quer dizer. Né? Então tem alguma coisa errada, e eu acho que é importante a gente discutir esses pontos, porque o racismo, ele está aí. E eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que depois dessas eleições ele está cada vez mais, né, exposto, né? As pessoas agora, embora digam que não são racistas, mas utilizam as redes sociais para provocar, para xingar, para denegrir, né? Sim. Essa questão da escravidão, eu estava estudando durante o fim de semana, eu estava vendo a escravidão com relação a Portugal e o Reino do Congo, a relação que eles tinham com o tráfico negreiro, que já foi antes, né? Antes ainda de 1500, antes da chegada aqui no Brasil, mas em 1444 eles já tinham lá em Portugal. Mas ali ainda existia uma certa paridade para alguns. Existiam uns negros de uma elite ali que dançavam juntos, que estavam juntos com os portugueses da elite, né? Mas aí, a partir de um momento, teve uma ruptura disso, principalmente com essa exploração essa expansão agrobusiness, né? Do agronegócio que o Portugal fez, fazendo o Brasil e tal. O quanto é que essa invisibilização, por conta de já começar a delegar trabalhos extremamente braçais, isso foi contribuindo para tornar o negro um ser igual, de outra cor, para se tornar um ser inferior e que deve ser explorado e comparado aos animais, sendo que, olha, eu já não concordo nem que os animais devem ser explorados, todo mundo conhece, né? Quanto mais humano, né? Não, é assim. Se você pega alguns negros, eles foram retirados da África exatamente porque eles dominavam essas habilidades, eles tinham essas habilidades que os portugueses não tinham. Então, se você pensa na ouriversaria, por exemplo, né? Eles foram e retiraram Chico Rei, que é um das principais personagens, né, da história de Minas Gerais. Ele foi caçado com esse objetivo. Né? Então, na verdade, eles já eram vistos como um produto,
né? E que é capazes de trazer um subproduto, que foi isso que aconteceu. Os portugueses não entendiam nada de agricultura. Sim. Nada. Então, quer dizer, se a gente tem esse agrobusiness hoje, né, que reflete mundialmente, é graças aos mãos escravos que trouxeram todo o conhecimento para cá. Né? E aí eu fico pensando, como é que um povo, né, não tem outro sentido a não ser você pensar na exploração do outro mesmo, sabe? De querer invisibilizar o outro para ganhar um prêmio, sabe? Aquele da esmola com o chapéu do outro. Era exatamente isso que eles faziam. Né? Então, eu trazia aquele escravo para cá, eu utilizava todas as ideias, eu aprendia com ele tudo que ele poderia me ensinar, né? Além da mão de obra. Né? Então, com as mulheres, por exemplo, não eram diferentes. Quando a gente fala na ouriversaria, e aí o que começa a acontecer ali em Minas, elas começam a trabalhar, que elas chamam dos tabuleiros, né? E isso faz com que elas comecem a ter um ganho. Então, esse ganho ou ia para a alforria, então elas tinham a capacidade de comprar a sua própria liberdade, ou ia para joias, né? Que tem uma simbologia forte com a ancestralidade, sim, com o lugar, né? De onde eu vim e tudo mais. Eu não sei se você já foi ao Museu Afro? Não. Você precisa ir. A parte da ouriversaria é uma... Gente, é inexplicável, assim, né? O trabalho, sim, assim, umas peças que você olha, você sabe que aquilo ali tem 10 quilos de ouro, né? E todo um trabalho minucioso que eles ensinaram, as mulheres ensinaram, né? A isso, né? E que não tinham o direito, inclusive, depois de usar. Então, uma resistência de grande parte dessas mulheres era expor, né, essas joias, andar com essas joias, porque significava também uma posição hierárquica, né, Para quem não sabe, inclusive, balangandã são justamente essas joias todas, exatamente, que andavam penduradas na cintura, com, exatamente, figas, com símbolos de sorte, tá? São os balangandãs, todas as joias. E são balangandãs, né? São muito grandes. São enormes. Algumas são muito grandes. Eu já vi uma exposição, não foi no Museu Afro, mas a gente já viu exposições assim, relacionadas a isso, a ourivesaria e acho que a arte africana, mas na utilidade, nos tecidos. Sim, né? Então você vê que, obviamente, nós tivemos os heróis africanos, como Zumbi dos Palmares, né? Acho que é um dos mais conhecidos, mas a gente não pode esquecer das mulheres também. Né? Sim. Que fizeram essa diferença, que foram mesmo um processo de resistência. Porque se nós pensarmos em questão de gênero, elas sofriam muito mais do que os homens, né? Porque além de trabalhar, né, de sol a sol, elas ainda tinham esse corpo desejado, esse corpo que tinha que estar disposto, era o filho, a retirada do filho, a venda do filho, quer dizer, então, se a mulher, ela já tinha, né, se a escrava ela já tinha dado um produto para o seu dono, por exemplo, então era muito mais fácil dela ser alforriada do que uma escrava nova, né, que estava sendo vista como esse produto mesmo reprodutor, né? Sim. Então, e se você pensa nessa sociedade, assim, né, que valoriza esse corpo, será que isso mudou? Né? Sim. Porque hoje a gente ainda não tem mais, mas lembra-se dos anos 80, as mulatas do Sargentelli, anos 80, anos 90, né, que era um furor, né, que elas realmente eram vendidas como produto de exportação, né? Então, o carnaval, ele tem todo esse brilho de ser a maior festa do mundo, mas a gente sabe que grande parte do turismo vem pela exploração sexual, vem pelo corpo, vem, né, pela feminilidade, enfim. Não que isso, eu sonhava em ser uma mulata do Sargentelli, né, quando criança, né? Então,
Porque eu via naquilo, aquele Porque era glamour, onde a aquela... glamorização, né? A glamorização Exatamente. você olha acima da... só quando você aprende a ter um olhar realmente e aí é importante a consciência de classe, né? Você saber o país que você está, saber como são a divisão de classe no Brasil, a qual você pertence, o como que uma classe chegou a dominar e uma outra, embora numeralmente seja muito inferior, ela passa a ser dominada. Percebendo tudo isso é que você começa a olhar com crítica e falar, não, eu não posso querer ser a mulata Sargentelli, eu tenho que denunciar que isso está sendo uma exploração, né? Objetificação da mulher negra. Mas você tinha naquele momento uma menina adolescente, né? Por que você via, né? As pessoas te olhando com uma outra imagem, né? Te olhando, porque você pega as novelas, agora mudou um pouco mais, porque é uma lei, quer dizer, teve que ter uma lei para as telecomunicações para que houvessem atores negros, né? Então, o papel da mulher negra qual era? Era sempre a da empregada. Era sempre a da empregada. Né? Então, não tinha esse status. Quer dizer, nós, adolescentes negras, a gente não idealizava ser uma Beyoncé, não idealizava ser uma Glória Maria, quer dizer. Né? A sociedade nos tolhia esses sonhos. Porque a gente já cresce, quando negro, desde pequeno, sabendo as dificuldades que é ser negro nesse país, né? Principalmente quando você fala em trabalho, em arte, por exemplo, né? Na música ainda, muito me espantaria se a gente não tivesse um grande arsenal de cantoras negras. Mas assim, e no teatro, na dança? Sim. Quantas a gente se conta no dedo, quer dizer? E aí eu também vejo uma forma de você atacar o objeto do ativismo, né? No caso, a invisibilidade, que é o que o negro denuncia, a mulher negra denuncia sua invisibilidade ou a sua colocação em papéis menores, por exemplo, na mídia, mas aí muitas pessoas falam, mas ele é negro, mas é racista, só anda com branco. E eu já vi esse tipo de argumento, assim, que não faria sentido, né? Quer dizer, a pessoa, ela começa a pensar, e isso acontece, né? Porque o cara começa a andar com branco porque ele sabe que andar com negro, né? Sabe? Ele foi implantado na cabeça que andar com negro ele vai para um caminho de periférico, um caminho de exclusão social. Você percebe isso também? Percebo. Aliás, é muito comum, dentro até das famílias negras, né? Falar, não, mas você não pode, você tem que casar com negro. Como é que vai ser um branco? Né? Não acho que seja um racismo reverso, mas uma preocupação já de contra-ataque contra o racismo. Né? Então, geralmente, os pais, eles têm muito essa preocupação, né? Da entrada de um branco na família ou vice-versa. Né? Um amigo me contou que no Sul, uma amiga dele, quer dizer, um amigo dele começou a namorar uma negra, então o primeiro dia em que ele a levou para casa foi um terror, como se ele estivesse, sei lá, apresentando, sei lá, demônio, sabe? Porque ela era a primeira negra a entrar na família, quer dizer, como é que... Então a gente ainda tem essas relações, eu não quero ter um neto preto, eu não quero ter um neto mulatinho, né? Porque se a gente pensa, os mestiços são os que sofrem mais. E que são os verdadeiros brasileiros, né? Somos nós, somos mestiços, todos somos mestiços. E aí tem essa questão de você ficar... Eu, por exemplo, todo mundo fala, mas você não é negra. Insistem com você que você não é negra, isso é... Sabe? Porque eu tenho os traços finos, porque o meu cabelo é cacheado, né? Então as pessoas criam esse estereótipo, quer dizer, que a sociedade vem trazendo desde a escravidão, né? De seriar pessoas, né? Sim. Então elas seriam pessoas. Mas você tem um nariz fino, né? Porque a estereotipia, o negro tem que ter, né? O que eles chamam, nariz de fusca, cabelo de bombril, né? Não pode sorrir para aparecer, senão ninguém vai te ver, quer dizer. Né? E não foi diferente na minha infância. Né? Não eram esses apelidos, mas
outras coisas perpassavam a minha. Como ter um cabelo comprido, por exemplo, e puxarem meu cabelo na hora do intervalo. Como é que uma menina negra tem um cabelo comprido, né? Então, é complicado, assim, você viver numa sociedade que, às vezes, eu me pergunto, será que eu pertenço a essa sociedade, né? Uma sociedade que não valoriza, uma sociedade que não conta direito a história, né? Que esconde a história, porque é isso que eu vejo nos nossos livros, né? Você vê que o esforço, a política é essa, né? De exclusão, de colocar debaixo do tapete. O problema é que o tapete é limitado, né? Ele tem um tamanho pequeno para esconder tantos grupos como eles querem, né? Exatamente. Então, cada hora que eles puxam o tapete aqui para esconder um grupo, o outro ali começa a aparecer e gritar. E aí puxa para cá. Exatamente. E sempre vai aparecendo os grupos que eles tentam esconder, né? Eles falam, inclusive, de colocar... E aí eu não... Ou é o cobertor que é curto, na verdade, né? Porque quando fala em tapete, diz que está escondendo a sujeira embaixo do tapete, né? Está escondendo mesmo um grupo embaixo desse cobertor que eles não querem que apareça, né? E você, bom, aí a gente entra agora no outro aspecto que eu vou pedir para deixar para o próximo bloco, que é como que sofreu duplamente, então, essa exclusão, que é o de mulher e negro. Aliás, triplamente, né? Como a gente já disse. Nós já voltamos, aguarde. O Resort La Isla, situado no município de Prado, no sul da Bahia, sofre graves danos ambientais decorrentes de severas ressacas marítimas, com grande destruição de parte de sua infraestrutura turística. O investidor contratou serviços da Masterserve para as obras de reabilitação do hotel e elegeu o sistema construtivo Bolsacreto como capaz de proporcionar a segurança pretendida no futuro. Após as investigações topobatimétricas, foi gerado um projeto de proteção costeira, formado por contenções na orla elaboradas com módulos têxteis Bolsacreto de 2,3 toneladas, tendo na base uma proteção em colchacreto para o confinamento das areias e assim garantir a estabilidade da sua estrutura de contenção marítima, destinada a promover a defesa costeira do hotel, frente a ondas de cerca de 2 metros de altura. Em obras marítimas e fluviais, o sistema construtivo Bolsacreto é a melhor solução. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite! WFNet, Itapetininga. Voltamos com o nosso telescópio que você sabe, assiste aqui na TV Itapê, a TV que mostra a nossa gente, porque nós temos o apoio cultural de Bolsacreto, que traz soluções construtivas para obras de engenharia hidrogeotécnica, e também do Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estou aqui numa conversa bem gostosa com a Helenide Souza Nobre, e agora acertei a nobreza. Agora acertou. Mas é leal também. Super. Já está há 22 anos, né? Também já está há 22 anos. É porque na primeira eu errei, né? Eu falei leal, agora é nobre, que é o certo, mas a gente vamos continuar enumerando. Não deixa de ser. Eleni, e como que é então? Eu não sei, eu me dizia até um tempo atrás, eu ouvi isso na verdade primeiro de um jovem, né? Ele falava, eu sou feminista e tal, e atualmente com o avanço das discussões, do feminismo do século XXI, né? Se definindo por outros caminhos e se apresentando, eu sei que é errado eu dizer que eu sou feminista, porque eu não tenho o lugar de fala da mulher. Mas eu posso ser antimachista, então, pelo menos, porque esse lugar de fala eu tenho, né? E você tem o da mulher e o da mulher negra. Como que é esses aspectos? Então, né, na verdade, eu milito em três frentes, né? Primeiro, ser mulher, que já não é fácil, que eu acho que é o que vocês vêm discutindo aí. Segundo, ser mulher e negra,
Então, eu acho que você tem dois caminhos, assim, né? O racismo, ele é incutido, sim, na sociedade, a gente sabe desde muito pequeno. Então, desde muito pequena, é interessante quando você percebe que você é negro. Porque eu acho que todo negro passa por isso. Tem um momento, né, de se descobrir. Momento em que você se percebe e fala, mas peraí. Então, eles estão falando de uma maneira que eu sou diferente deles, né? Então, é aí que você... E isso é muito comum na escola. Comigo foi na escola, né? Dentro dessas relações de... mas olha a cor dela, olha o cabelo dela. Ou aí eu tinha um namoradinho, aos 13 anos, estava no 7º ano. E foi muito difícil para mim, porque ele só queria ficar comigo em lugares que não tinha ninguém, né? E aí um dia eu falei, mas por que você quer ficar só escondido comigo? E aí eu percebi que era pelo meu tom de pele. Obviamente que, por menor idade que eu tivesse naquela época, eu larguei dele imediatamente. Quer dizer, eu já tinha esse olhar de falar, não, ninguém vai me reprimir por aquilo que eu sou. Mas marca a tua vida, né? Então, são trajetórias que você percebe, sabe? Às vezes em pequenas nuances, em palavras, né? Aquela diminuição de achar que a mulher negra não vai chegar a uma universidade, não vai ser, né, tá fadada a ser empregada doméstica ou tá fadada a ser faxineira. Eu passei por todas essas fases e me orgulho muito, né? Então, como eu te falei, eu tive uma infância muito pobre, muito restrita, então eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. E aí começou também uma outra questão de reconhecer-se negra e pobre, quer dizer, não deixava de ser um sentimento de escravidão, você entende? Porque enquanto as crianças de 9 anos estavam brincando, eu estava encerando o chão, sentada, né? Então eu tinha que sair de lá e ir para a escola direto, quer dizer. E também o fato de ver a minha mãe. Eu acho que isso é um fator muito forte para os filhos negros, né? Ver o sofrimento dos pais, principalmente da minha mãe, né? Que se separou e que era arrimo de família e que tinha 4 filhos para sustentar sendo empregada doméstica, né? E do quanto isso era difícil, até o fato de ter que sacrificar os filhos delas, né? A idade, a infância dos filhos dela para que pudessem trabalhar e a gente ter o que comer em casa, né? Então isso foi um fator que me movimentava desde muito pequena para essa tendência a militar, né? A militar de alguma forma, e aí eu me encontro nesse lugar pela arte, pela dança, que é onde eu trago esses maiores diálogos do corpo negro, né? Da ancestralidade. Então, quer dizer, é uma forma também de expelir os meus bichos, sim, né? De colocar os meus bichos fora. E aí você passa também depois a ter aquela noção de mulher objeto, né? Porque aí você é negra e aí alguns outros olhares a ponto de me oferecerem dinheiro para sair, né? Porque ela é negra, então se eu oferecer um dinheiro para ela, quem sabe ela topa sair comigo, né? Ou no mercado de trabalho, eu fui fazer uma entrevista, eu morei em São Paulo, eu era secretária, e aí fui para fazer uma entrevista e a selecionadora me falou ao final, ela falou, olha, você bate em tudo, ótimo o teu currículo, mas você é moreninha, né? Eu levantei e fui embora. Quer dizer, então ela era muito claro que o quadro, eu tinha todas as qualificações, mas eu era negra. Sim. Então a gente, além de tudo, a gente convive com isso, né? Com o racismo dentro do trabalho. Sim. E você vê que é tão torpe, tão burro, que ela inclusive errou. Você não é moreninha, você é negra, né? Exatamente. Moreninha seria, sei lá, alguém que ficou muito tempo no sol. O romance José de Alencar, né? Que é o que eu digo, né? Eu não sou um romance. Mas, e é por isso que eu falo que
no Brasil é muito isso, né? Então tem aqueles que falam, eu vou chamar de moreninha, porque vai que ela pode ficar chateada se eu chamar, sabe? Falar que ela é preta, que ela é negra. É muito pior pra gente, porque tá implícito ali o teu preconceito. Sim. Né? É a mesma coisa de falar, não, eu odeio, eu não gosto de gay, eu tenho nada contra gay, eu tenho até alguns amigos, Sim. né? E aí eu venho, não contente com isso, né? Também nessa militância de ser lésbica, né? De ter o direito de viver com quem e amar da maneira que eu quero, né? Então você ouve muito isso, se você é assim porque você foi estuprada, por que você... Sim. Né? Porque a estereotipia entra aí também. A estereotipia também, claro. Né? Eu não sou, porque eles falam, não, mas é sapatão, lésbica, né? Você é feminina, você usa maquiagem, você é como se uma coisa... Então é muito difícil, né? Assim, eu tive uma adolescência muito difícil. Eu comecei, acho que aos 17, 18 anos, eu comecei a descobrir a minha sexualidade e aí não se falava naquela época, eu tô com 45 anos, não se falava naquela época tão abertamente como a gente fala hoje, né? Então era muito mais difícil, quer dizer, você tinha que conviver inclusive com preconceito dentro da minha própria casa. Eu tenho a impressão que, naquela época, 45 anos atrás, o Brasil era mais ou menos como a Itapetininga hoje, assim, ele não fala abertamente das questões, né? Nesse sentido, eu digo que Itapetininga às vezes demora a dar alguns avanços, algumas questões, porque a gente cresceu sem a presença social, por exemplo, como cidades como Tietê, tem muito mais, uma população negra muito mais visível, tem uma razão para isso, histórica, né? Você sente isso? Você acompanhou? Saindo de Itapetininga, você acaba vendo um universo diferente, né? Sim. E me entristece muito. Por exemplo, ver o núcleo negro da Vila Santana. Ali tinha que ter. A prefeitura tinha que chegar naquela comunidade, fazer um levantamento histórico, trabalhar, sabe? Porque o núcleo negro de Itapetininga é a Vila Santana. Né? Sim. Aí eu fiquei feliz agora, porque tem um outro movimento negro aí, de juventude, né? E aí até me falaram que vão resgatar a história da igreja do Rosário, que muitos não sabem, que foi uma igreja construída por negros, por pretos, uma igreja que era de pretos, porque eles não podiam entrar na matriz e que depois foram proibidos de entrar na própria igreja que eles lançaram, quer dizer... Né? Então essa riqueza cultural e étnica, porque Itapetininga foi uma cidade escravagista, Sim. Né? Júlio Prestes era escravagista e a gente não pode omitir essas coisas, ainda estão muito aquém. Então faltam muitos diálogos aqui. Mas eu estou gostando do movimento que eu começo a ver na cidade, né? Então tem o grupo feminista, o Rosa Lilás que está indo de frente, tem aí outro movimento negro, né? Até mesmo artisticamente, eu tenho esse grupo aí e a gente fez uma apresentação, levamos para a USP, para o Instituto Federal, Oxum, Sim. toda na paramenta, toda, né? Então é uma maneira de você dizer, eu estou aqui, a minha cultura é essa, né? Eu aceito a sua, então olhe para mim. Que, aliás, é nossa, né? No Brasil não dá para dizer o que... Inclusive é o que eu estudo, né? É muito perigoso a gente colocar esses limítrofes, né? Por exemplo, cultura popular e cultura elitista, né? Porque, segundo a minha orientadora, isso não existe. Quer dizer, a cultura de elite pega o que é do popular e o popular também absorve o que é da elite, Sim. Né? Então, nós temos uma sociedade que trabalha em disparidades, né? Em polaridades, e isso é muito complicado. Então, eu vejo que Itapetininga precisa tirar esses postos, sabe? Esses muros que tem no meio e começar a dialogar a partir da sua sociedade. Quer dizer, enquanto isso não acontece,
Aí o que a gente vê? A gente vê revolta, a gente vê quebradeira, né? Então, os adolescentes foram e quebraram a Virgílio, tá? Não concordo com isso, mas de alguma maneira ali é para chamar atenção, é uma falta de espaço que eles têm de comunicação, né? Então, essa revitalização histórica, eu acho que a gente tinha que começar a pensar, sabe? E começar a ir atrás desses núcleos negros mesmo, na Vila Santana. Quem foi? Como é que começou? De onde é que veio, né? Quem eram os seus ancestrais? O que eles trouxeram e traziam? Porque eu acho muito triste que o carnaval cada vez mais se apaga, né? E aí você vê um núcleo que era uma escola, sei lá, 98% de negros, como era a Vila Santana, virando um núcleo. Isso é muito perigoso, né? Se a gente pensa culturalmente falando, né? Legal falar em revitalização histórica, né? Você falou isso, né? Revitalização. É uma revitalização histórica que é ao contrário do revisionismo, que é quando você muda para poder para poder contribuir com o sistema, né? Eu vejo, por exemplo, na questão, com a revitalização histórica, você consegue entender o contexto de uma época e, por exemplo, entender por que Monteiro Lobato desenhou a tia Anastácia daquele jeito, sem com isso nem dar ele pecha de racista e nem, por outro lado, dizer que ele não era racista, né? Mas dizer que era assim que era a sociedade naquele período. Então, nem uma coisa nem outra, né? Você não chega ao excesso com a revitalização, você consegue trazer isso. Ou, na hora de falar do escravagismo de Júlio Prestes, assim, ele era escravagista, como também vários escravagistas. Não diminui o fato de ele ser escravagista, né? Mas também mostra que era um sistema do capital que foi avançando para hoje, apesar dos salários, no como eles são, na forma de exploração, no quanto menos recebe um negro, quanto menos recebe uma mulher, quanto menos recebe uma mulher negra, você continua tendo a exploração e você revitalizando, você fala, a escravidão continua. Exatamente. Né? Então, assim, porque eu acho imperativo isso, né? Porque a história mesmo, né? Se você pega a história de Itapetininga, cara, tem tanto a se explorar culturalmente falando, historicamente falando, e cadê tudo isso, né? Eu acho que isso tem que estar dentro das escolas, porque eu falo que um povo que não se reconhece, ele é vazio. E a gente se reconhece a partir do micro, não é a partir do macro. É a partir do lugar que você vive, né? Então, se você tem uma compreensão do micro, é muito mais fácil para você entender o macro, né? Então, e a gente não se vê isso, né? E aí eu fico pensando, às vezes, a falta de consciência política, a falta de até mesmo movimentação de nós críticos, né? Que trazemos os diálogos à tona, mas que foi o que eu falei para as meninas, né? Quais ações são necessárias para que a gente levante isso, né? Quais ações são necessárias para que a gente se registre, né? Quais o percentual de escravos que tinha na Itapetininga, por exemplo? Eu não sei. Eu nunca encontrei isso, né? Como é que a nossa sociedade se constituiu a partir dessas relações, né? Mas aí a gente entra nessa outra questão do racismo, né? De tudo que que vem do negro, não tinha valor, né? Não era interessante se registrar. Porque se você quer aprisionar alguém, você tira a cultura dele. Sim. Pronto, acabou. Você não precisa fazer mais nada. Né? Faz com que ele esqueça quem ele é. E é isso que eles queriam fazer e não conseguiram. Né? Tanto que não conseguiram que não precisa falar nada. A cultura popular aí não existe. Não reconheço uma que não perpasse, né? A cultura africana, por exemplo. Sim. Né? Mesmo no sul, se a gente pensa na região sul, né? que é a região, sei lá, vamos pensar, mais europeia que a gente possa se falar. Mais pseudo-europeia, pelo menos. Mais pseudo-europeia que a gente tem no país,
né, a influência indígena e africana é muito forte, né, porque eles foram espalhados, né, da mesma forma que as pessoas ficam indignadas, falam, né, ver uma negra, por exemplo, de olhos claros, cara, isso é a coisa mais comum no Nordeste, pela influência dos holandeses, né. Então não é uma, como é que eles falam, nossa, é um privilégio você ser negro de olhos. Há tribos na África que eles são retintos de olhos azuis. Né? Então, quer dizer, essas classificações que eu não gosto, sabe? Eu acho que são essas classificações que são perigosas e que dão essa vazão para cair num determinado tipo de racismo, seja ele qual for. Contra o negro, contra a mulher, contra... A gente vai ter que fazer um rápido intervalo agora novamente para mostrar nossos apoiadores culturais. Eu já vou querer saber de você, será que a Cleópatra era branca de cabelo liso, olho azul daquele jeito? Ou nós já voltamos? Aguarde. Bom. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite! WFNet, Itapetininga. Voltamos com o nosso telescópio, que você assiste aqui na TV Itapê, a TV que mostra a nossa gente, nessa conversa super gostosa com a Eleni de Souza Nobre. O telescópio, programa que apresenta as estrelas, e hoje estamos com essa estrela, né? Uma estrela negra. Né? Uma pérola negra. Uma pérola negra. A gente falou, eu deixei no ar aqui a pergunta, né, por falar nisso, porque a sociedade foi embranquecendo líderes para que eles pudessem parecer mais negros, mais brancos, né? Machado de Assis, ou deixarem de ser negros, né? Machado de Assis, negro, aí lá Cleópatra, negra, Com certeza. A não ser que fosse um raio que caiu ali no Egito, né? Começa pela localização geográfica, né? Sim. Deserto onde? Subsaariano, né? Na África. Então, pela própria localização ali, né? A gente já tem a característica da etnia, né? E só que é aquilo que a gente estava conversando. Então, os filmes, né, que tem essa alusão, né, é muito mais fácil projetar uma Cleópatra branca, de olhos verdes, né, e cabelo de trancinha, do que contar a história como ela era, Sim. né, de uma Cleópatra negra, né, até porque foi uma mulher muito forte para a civilização. Né? Sim. Então, e será que se ela fosse retratada pelos livros como esta mulher de potência, não só administrativa, né, mas de luta, Sim. sendo negra, ela teria essa visibilidade, né? Ou melhor dizendo, será que eles queriam que os negros se vissem também representados por uma mulher? Será que eles, né, será que a sociedade branca racista queria que os negros vissem uma líder, que a líder forte, toda essa mulher era negra? Ou então o Jesus, né, que dificilmente ele teria sido loiro de olhos azuis. Dificilmente. Ali. Maria, com certeza, não era alva de olhos azuis, ela andava com um paninho azul, ela provavelmente era negra também, né, pela região de onde ela veio e tudo mais. Isso daria outra visibilidade para o povo negro, em geral, o branco poderia ter o direito de explorar alguém negro, já que seus líderes, né, nos impérios, ou mesmo um líder religioso como Jesus, fossem negros também? Daria outra visibilidade, com certeza.
Eu acho que a sociedade seria as sociedades, né? Porque a gente não fala só de Brasil, né? Teria assim um outro respeito, um outro olhar, né? Isso fica muito claro, por exemplo, quando você vê o filme Pantera Negra, né? Sim, que é matriarcal e que traz exatamente esse lugar das mulheres, né? Do empoderamento da sociedade africana, né? E agora, se fosse uma Cleópatra com a Eleni ou com a Elizabeth Taylor, qual filme você acha que iria, né? Porque eu preferi com a Eleni. Eu também, eu né? preferi porque eu te conheço, Elizabeth Taylor. Mas as pessoas vão buscar nessas personagens aquilo que elas querem ver, né? Então, a mulher negra é bonita no carnaval. A mulher negra, ela começa a ter uma representatividade, por exemplo, a partir do momento que uma Beyoncé, que é uma feminista, que é uma mulher além do, né, à frente, além de ser uma cantora, é uma militante, né? E pelos clipes dela, traz aí as suas críticas. E o último, não sei se você viu, que tá ela e o Jay-Z no Louvre, né? E aí, em várias obras, dentre elas a Mona Lisa, a obra é ela, né? Sim. Então, várias obras de cânones de etnia branca passam a ser, né, negros, que é exatamente essa crítica. Cadê o negro na arte? Cadê o espaço? E cadê o lugar que a história não conta? Como de Cleópatra, Sim. por exemplo. E eu não quero deixar de falar da arte, né? Quando você vem e traz ali, você falou, eu elimino meus demônios na dança, sua dança é negra, ela transmite todos os orixás, uma ancestralidade, você busca ali, mais ainda fixar suas raízes e entrar no terreno pedregoso da sociedade, você entrar nas suas raízes e trazer, apresentar. O quanto que isso de trazer os seus demônios para fora, aquilo que te atormentou, também, por outro lado, te liberta deles e sem aprisionar a sociedade, ao contrário, libertando também a sociedade dos seus? Bom, assim, só para a gente... É uma ótima pergunta, só para eu organizar. Eu sofri uma violência sexual aos 4 anos. Eu fui estuprada aos 4 anos de idade, né? Por um cara que tinha 17. Então, isso eu aprendi a conviver hoje. A partir do momento, não é fácil, então você começa um momento na vida que você percebe que você tem que exteriorizar aquilo, senão aquilo te mata, te corrói, né? Então, a mulher que sofre violência, independente da idade que ela estiver, é muito difícil para que ela aceite, né? E trabalhe isso. Então, começa que essa dança, né, o processo da dança, ela perpassa toda esses meus bichos, né? E aí, então, a partir disso, eu começo a trabalhar esse meu corpo negro, né? E colocar nele essas mulheres negras que, assim como eu, passaram por tudo isso em alguma época da vida, né? Que era a história das escravas, né? E não é diferente hoje. Então, a arte, até ela para mim, ela tem esse contexto de contestar mesmo, né? Porque se você pega... Foi uma pena, eu até ia trazer um trechinho e não deu da apresentação que a gente fez. E o olhar das pessoas, assim, que por mais que eu estivesse dançando com toda a paramenta e tudo mais, você percebe, né, o olhar das pessoas de um misto de curiosidade e também de assombro, né, porque nunca viram, né? Sim. Mas, e inebriados com a beleza, a ponto de várias mulheres ali chorarem ao final da apresentação. Porque é exatamente esse lugar, né? Essa ancestralidade, que se você pensa na mitologia africana, começa que nela, a maior parte dos deuses eram homens que, por algum feito, ganharam o status de semideuses, né? Então, eles trazem o carnal. Sim.
também, né? Não é aquela coisa divinal, né? Inatingível. Não foi sempre assim, pelo contrário, foi construído com seu esforço carnal. Exatamente, né? E as mulheres, essa representatividade feminina dessa, por exemplo, Oxum, se você é a deusa da beleza, né? Que seria a Ísis na mitologia, a deusa da beleza, a deusa do ventre, da feminilidade, mas que guerreia também. Né? Então ela ganha o status de semideusa a partir do momento que ela vai lutar por um mundo melhor, que ela vai lutar, né? E é por isso que ela vem toda de ouro. Então ela traz o espelho numa mão, que é a simbologia dessa beleza, feminilidade, e a espada no outro, né? Assim como o Yansan também. Então a mulher, essa potência da mulher africana, dessa mulher que toma o espaço, que vive numa sociedade matriarcal e que é muito potente em mim. Né? Eu estudo muito e eu trabalho muito para que esse corpo perpasse o meu, para que essa história perpasse a minha também. Né? Foi a maneira de conseguir conciliar todas essas histórias, essas vivências que eu tive, né? ao longo o racismo na escola, o estupro, né? Na idade adulta, essas relações de preconceito mesmo, seja pela minha sexualidade, seja pelo meu tom de pele. Seja, né? Pelo gênero, né? Seja pelo gênero. Sim. Então, é o que eu falo. Até uma amiga brincou, falou, olha, nega, toma cuidado, porque você é uma Marielle, né? Então, você incomoda. Você incomoda, porque você começa a fazer o outro, a olhar para ele e a querer militar também. Sim. Né? Então, essa proposta, acho que de quem trabalha com os coletivos e é militante, né? Você não milita para você milita para o outro, para trazer o outro para a tua causa, né? E quando será que eles vão conseguir perceber, cair em si, de que quando eles tentam apagar uma pessoa, eles acabam criando um ícone, um mito, um mártir, né? Porque agora a Marielle incomoda muito mais morta do que viva, e isso está absolutamente claro, assim como Marighella, assim como Che Guevara, assim como todos, né, que passaram por isso, verdade. Assim como Jesus mesmo, morto, ele fez muito mais estrago para o império da época. Né? E também, por outro lado, aí eu pensando no último caso, pensei também na apropriação de outro império que acaba se apropriando de uma imagem para construir o seu, né? Como que a gente vão conseguir perceber e falar, não, é melhor a gente ouvir o que é a demanda e a gente fazer alguma mudança estrutural no nosso, ao invés de querer aquele conservadorismo torpe, né? Vou conservar como está, e como está não está bom. Olha, não vou querer ser pessimista, mas, meu amigo, eu não vejo ainda assim, não saberia mensurar quando essa sociedade... Eu acho que a sociedade brasileira, ela só conseguiria realmente sair dessas amarras a partir do momento que ela deixasse os seus preconceitos de lado e aceitasse a Constituição etnográfica que a gente traz. Né? Não tem outra maneira em se perceber que não é uma só religião que rege, a gente é um misto, né? E não vai te tirar o encanto da tua ou a potência da tua voz se você dá voz para o outro. É isso que as pessoas precisam perceber. E aí entra nessa relação, né? A partir do momento que alguém que vai, como você falou da Marielle, né? E depois de tudo que fazem após a morte dela, né? E aí ela é, com razão, elevada ao mito e vai ser, né? E está movimentando aí, o que eu acho muito bonito, uma parcela das mulheres negras no país, né? Então ela virou, além de mito, ícone de luta, ícone de resistência. Né? Mas é muito triste, por um lado, também, né? A gente fez esse evento no sábado agora, de discussões femininas, e saber que um pai não vai deixar o teu filho ir ao evento. Isso aconteceu, o aluno me falou, porque a gente ia fazer homenagem para uma mulher que defendia bandido.
né? Então, enquanto nós não resolvemos o problema da ignorância no país, melhorarmos as condições de aprendizagem dos nossos alunos, discutir, sim, na escola, sexualidade, política, racismo, não vai mudar, meu amigo, não vai. Porque a gente vive numa sociedade que, voltando ao tapete, né, está ali embaixo do pano. Então, tudo que está embaixo do pano, uma hora ele sai. Aí, acalma. Daqui a pouco ele vem de novo. Há esses levantes, né, que é o que a gente vê de várias... como os levantes dos escravos, né? Então, a gente vê essa nova... esses novos levantes agora pelas classes menos abastadas, né? Nas favelas, nas periferias. O rap é um levante da potência negra, da voz negra, né? E que começou... Você lembra como é que era? Então, que grafite, rap, era bandido, era... E hoje não, hoje já tem um status de arte e chega, inclusive, na população branca, né? Negro Drama do Racionais deixa muito claro isso, né? Entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Inclusive, eles tentam, né, se apropriar para falar, então vamos tentar comprar, né? Como no caso dos artistas de grafite, que se tornaram extremamente mercadológicos. Pensando de novo na imagem do tapete, né, só para poder mudar um pouco da imagem, talvez não é que eles estejam colocando alguém embaixo do tapete, acho que eles é que estão tentando se esconder aqui em cima. Exato. E quando eles olham para um lado, estão cercados aqui, vão para o outro, cercado aqui, eles são cercados de todos os lados, enquanto esse pessoal, quando essa turma sair de cima do tapete, a gente jogar fora, que vai ter uma sociedade igualitária, justa. Não vai, né? Isso, veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, a gente diz Rio de Janeiro que é o mais televisionado, mas também não é tão diferente das periferias de São Paulo e até mesmo as daqui. Claro. Né? Se você vai, nós temos sim, né? Então as pessoas precisam até saber o que é periferia, por que a gente chama de periferia, que é o que eu falo para os meus alunos, não é pejorativo. Né? É apenas um espaço longe do centro. Sim. E que acabou sendo pejorativo a partir do momento que se delimita. É isso que eu falo para você, essas classificações e delimitações são um grande problema da sociedade brasileira. Né? Tudo se põe em caixinha, tudo se classifica, tudo tem que se nominar, né? Tudo tem que se... Eleni, olha... Queria passar muito mais tempo, mais horas conversando com você, porque tem assunto aqui e a gente se identifica, né, bastante nessa questão, nessas questões que a gente aborda, mas infelizmente a gente tem nosso tempo. Eu agradeço muito sua participação, desejo todo sucesso na continuidade da exibição de sua arte, sua trajetória acadêmica, profissional, artística, de mulher negra e que vai enfrentar, e militante, né, assim, e ativista, né? Parabéns novamente pelo casamento que vocês tiveram em janeiro. Obrigada. Você e sua companheira, muito sucesso para vocês. Foram 22, vamos ver se chega aos 50, né? Sim. Eu é quem agradeço, né? Sempre é um prazer estar aqui, porque é o que eu falo. Eu vejo o teu programa como esse espaço de diálogo mesmo, né? Então, eu não venho aqui dourando pílulas, eu venho aqui falar o que eu acho que deve ser falado, né? Porque é uma maneira da gente chegar para esses lugares que a gente estava falando. Então, eu me coloco à disposição. Quando precisarem, pode contar comigo. Muito obrigado e obrigado a você que nos assistiu. Fique agora com a transmissão da sessão da Câmara. Nos vemos no próximo Telescópio. Até mais. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. O Resort La Isla, situado no município de Prado, no sul da Bahia, sofre graves danos ambientais decorrentes de severas ressacas marítimas, com grande destruição de parte de sua infraestrutura turística.
O investidor contratou serviços da Masterserve para as obras de reabilitação do hotel e elegeu o sistema construtivo Bolsacreto como capaz de proporcionar a segurança pretendida no futuro. Após as investigações topobatimétricas, foi gerado um projeto de proteção costeira, formado por contenções na orla elaboradas com módulos têxteis Bolsacreto de 2,3 toneladas, tendo na base uma proteção em colchacreto para o confinamento das areias e assim garantir a estabilidade da sua estrutura de contenção marítima, destinada a promover a defesa costeira do hotel, frente a ondas de cerca de 2 metros de altura. Em obras marítimas e fluviais, o sistema construtivo Bolsacreto é a melhor solução. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite! WFNet, Itapetininga.